Rampas com a altura certa, corredores separando os animais dos funcionários, limpeza e acessos livres. O espaço físico para o manejo dos animais antes do abate é essencial para uma boa produtividade na suinocultura. Veja como fazer. Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que é o manejo pré-abate. Qual o objetivo da nossa aula de hoje então? Essa aula vai nos fornecer os conhecimentos necessários e relacionados aos manejos realizados antes do abate para garantir a qualidade da carne do animal abatido. A rampa de carregamento, ela é um ponto bastante importante e existem algumas regras para que a gente tenha uma rampa de carregamento adequada. A inclinação dessa rampa não deve ser superior a 20 graus. O ideal é que seja no máximo até 15 graus. O acesso deve ser sem cantos, o piso não pode ser escorregadio, as laterais dessa rampa, assim como os corredores, também precisam ser sólidas, elas precisam ser fechadas para que o animal ande com bastante tranquilidade. E a altura dessas laterais é em torno de 80 a 90 centímetros. Melhor ainda se essa rampa de carregamento tiver uma passarela lateral, para que o colaborador não precise entrar no mesmo ambiente que o suíno. Então ele vai conduzi-lo andando pela lateral, é o que a gente chama de uma passarela lateral para manejo de condução desses animais até o caminhão. Aqui nós temos um exemplo de uma rampa que é fixa, e muito possivelmente aquela inclinação ali está acima dos 15 ou 20 graus, ou seja, está inadequado. O suíno tem muita dificuldade em subir e também em descer qualquer aclive ou declive que seja acima de 15 ou 20 graus. A rampa de carregamento ela pode ser em mais níveis, porque os caminhões hoje em dia têm 2 pisos, 3 pisos, então ela pode ser fixa, mas em mais níveis, para que a gente não tenha rampas acima de, ou aclives, melhor dizendo, acima de 15 ou 20 graus, ou então elas podem ser móveis e aí a gente ajusta a altura do piso do caminhão. Quando ela for móvel, é importante que a gente lembre de uma trava e ela precisa ser muito estável, porque senão os suínos vão se assustar com aquela movimentação da rampa e vai emperrar o nosso carregamento. O ideal mesmo seria que os caminhões tivessem uma plataforma hidráulica, mas a gente sabe que isso aí nem sempre é a realidade. Muito importante também que na extremidade da rampa a gente tenha uma aba móvel, alguma coisa como em torno de 30 centímetros, tanto para o piso quanto para a lateral, porque aí a gente consegue corrigir possíveis imperfeições entre o contato do caminhão e a rampa e a gente elimina aqueles espaços, tanto na lateral quanto no piso, e o animal vai passar tranquilamente. Qual que é a largura indicada para uma rampa de carregamento? É de 90 centímetros a 1 metro. A altura horizontal do primeiro piso, a gente tem que lembrar que é em torno de 1,40 m. Para quê? Para a gente saber na hora de projetar a nossa rampa, se ela for fixa, que o primeiro piso vai ter 1,40 m. O segundo piso, em torno de 90 centímetros a mais, para a gente fazer a nossa segunda inclinação, a nossa segunda rampa. Se ela for móvel, a gente vai ajustar no momento de carregamento do piso seguinte. Aqui a gente tem, a própria Embrapa nos fornece isso, um modelo, um projeto de construção de rampa, onde vocês podem observar todas as situações que nós mencionamos anteriormente. As laterais sólidas, as abas nas extremidades e nas laterais, a condição de movimentar essa rampa para cima e para baixo, para ajuste aos pisos do caminhão. Uma outra situação de granja também, então a gente percebe aqui aquela facilidade, todo o corredor vai conduzindo os animais para essa rampa e ela é móvel, podendo ser ajustada à altura dos diferentes pisos do caminhão. Uma outra situação, de novo, piso antiderrapante, a lateral sólida, uma largura de 90 centímetros a 1 metro, a altura da lateral 90 centímetros e a passarela ao lado para manejo de condução dos animais. Após o carregamento, depois que todos os animais estão dentro do caminhão, é interessante que se molhe esses animais para que eles se acalmem e para que eles possam fazer uma troca de calor, para que abaixe a sua temperatura corporal. O transporte é um ponto negligenciado pela cadeia. Muitas das vezes a gente dá atenção
ao que a gente está fazendo antes do transporte, mas a gente não presta atenção ao que se faz no momento do transporte. E de quem é a responsabilidade, então, com relação ao transporte? Quais são os fatores envolvidos? Nós temos custo, então por isso que muitas das vezes aumenta-se a densidade de lotação dos caminhões, o tempo, quer fazer uma viagem muito rápida para poder fazer uma segunda viagem e com isso nós vamos prejudicar a qualidade da carne do animal abatido. O bem-estar animal muitas das vezes é desconsiderado justamente durante o transporte. Durante o transporte nós temos as perdas e nós temos uma interferência com a qualidade da carne. Como que tem que ser as características do caminhão? Aqui nós vamos apresentar as situações ideal, né? Nós temos que conhecer o sistema de carga. Ele tem um piso hidráulico, ou ele tem uma plataforma hidráulica, ou ele simplesmente é de pisos fixos e aí o nosso embarcador que teria que ser móvel. As vibrações, isolamento, climatização. Existe uma climatização nesse caminhão que seja ventilação e aspersão, ou ventilação ou aspersão. O piso dele, qual o material, é antiderrapante, é de fácil higienização. E os compartimentos. É de extrema importância que em cada piso, seja primeiro piso, segundo piso ou terceiro piso, existam compartimentos para que a gente possa separar os animais, segregar os animais dentro do caminhão. Aqui um exemplo de ventilação e aspersão. Importante que se verifique que isso esteja funcionando perfeitamente para que depois que os animais estejam embarcados a gente possa acionar esse sistema. Os motoristas também devem ser treinados e reciclados, sejam eles da própria granja, sejam eles terceirizados, contratados, eles precisam passar por treinamentos de manejo pré-abate para que eles entendam a importância deles nessa cadeia. Os veículos devem sempre estar devidamente higienizados antes do carregamento dos animais. O roteiro já deve prever que não ocorram paradas e essas paradas, então, só ocorram em casos de extrema urgência. Evitar freadas bruscas, porque os animais vão se movimentar para trás e para frente e nesse momento a gente pode ter lesões e os animais vão ficar estressados. Evitar ultrapassagens desnecessárias. Evitar passar em alta velocidade em buracos e lombadas. Nós conhecemos as condições das estradas brasileiras e é importante que o motorista tenha essa consciência. Evitar curvas acentuadas e excesso de velocidade. Os caminhões ou carretas devem ser adequados e oferecer conforto aos animais durante o trajeto, senão nós vamos ter a qualidade da carne do animal abatido afetada. Aqui nós temos alguns exemplos de caminhões adequados para o transporte de suínos, são imagens colhidas na internet. Nós temos aqui um caminhão de 2 pisos, uma carreta também de 2 pisos, e o que podemos observar é que, embora eles não tenham o piso ou uma plataforma móvel, que seria muito adequado, mas eles são construídos, a carroceria é construída em um material bastante adequado. O piso é antiderrapante e toda a estrutura é de muito fácil limpeza e higienização. A densidade de transporte. Temos que respeitar a densidade recomendada, que é de 0,40 e 0,45 metros quadrados para cada 100 kg de peso vivo. Então, o que importa não é o número de cabeças, mas sim o peso desses animais. Então, em algumas cargas, em função do maior peso, nós vamos ter um menor número de cabeças. O que acarreta uma densidade muito alta? Os suínos ficam apertados e às vezes não conseguem deitar, então eles não vão ter, durante o trajeto, um conforto, eles vão ficar sentados, vão ficar amontoados. E quando a densidade é muito baixa, isso também é prejudicial. Eles perdem o ponto de contato com o suíno mais próximo para apoio durante o transporte. Por mais que o transportador, o condutor do veículo, respeite aqueles pontos que nós comentamos anteriores, freadas bruscas, ultrapassagens necessárias, etc., mas ele vai fazer isso de qualquer forma, com todo cuidado, e quando a gente tem a densidade muito baixa, o animal perde totalmente o ponto de apoio. Aqui uma outra situação, o caminhão adequado, devidamente carregado, já passando pela balança na saída da granja, para então conduzir os animais até o frigorífico. Como que eu posso aumentar o conforto dos animais dentro dos caminhões? O sombrite, muitos caminhões não têm cobertura nenhuma, nem na parte superior, nem nas laterais. Com o sombrite a gente consegue evitar queimaduras, porque se o transporte for durante o dia, os animais vão ficar
expostos à radiação solar. Um piso emborrachado seriam 10 milímetros com superfície de botões de 1,5 milímetro. Os botões para que o piso se torne antiderrapante. Vai reduzir o barulho ao embarcar e ao desembarcar, o que é bastante favorável para o carregamento e dá um maior conforto durante o transporte. O piso antiderrapante é a facilidade em manter-se acomodado. O animal não fica escorregando, ele não está sujeito a lesões. As suspensões dos veículos precisam ser pneumáticas, porque aí a gente tem redução das vibrações. Nas condições das nossas estradas, isso é bastante interessante. As carrocerias sempre compartimentadas. A gente tem melhor acomodação dos animais quando a gente tem a presença dos compartimentos em todos os pisos. O descarregamento. É importante que se reduza o tempo de espera. Quando é inevitável esse tempo de espera, porque existe uma fila para descarregamento no frigorífico, esse período de espera deveria ser num ambiente adequado, com sombreamento e de preferência com ventilação, aspersão. Todo procedimento adotado no carregamento deve ser repetido no momento de retirar os animais do veículo. Então valem as mesmas premissas de inclinação de rampa do descarregamento, de corredores liberados, de iluminação, tudo aquilo que a gente falou para o carregamento vale também para o descarregamento. O desembarque sem choque elétrico e sem outros utensílios ou materiais que possam causar lesões nos animais e que possam contrariar os princípios do bem-estar animal. Esse aqui seria um exemplo de conformidade, ou seja, nós temos o caminhão com uma rampa móvel, então independe da altura do embarcadouro e a gente consegue fazer um desembarque muito tranquilo e bastante adequado para os animais. Aqui nós temos uma situação de não conformidade. A inclinação da rampa é bem superior a 15 ou 20 graus. E como eu disse anteriormente, o suíno tem grande dificuldade em subir, ele tem dificuldade com aclives e pior ainda com declives. Quanto maior a declividade, maior a dificuldade do suíno para descer essa rampa. É importante que se tenha um bom design da área de desembarque. Ela tem que ser ampla, bem iluminada, a rampa com inclinação não superior a 20 graus, ideal que seja até 15 graus. Os tatuadores tipo martelo, em muitos frigoríficos, é essa a forma utilizada para identificar os animais. Então, no momento do desembarque, a gente faz essa tatuagem e ela é feita com um tatuador tipo martelo. Então, caso esse manejo seja necessário, ele deve ser o menos estressante possível, ou seja, que se planeje tudo antes, que se consiga fazer isso da forma adequada para minimizar o estresse ao animal nesse momento. A identificação dos animais lesionados ou cansados com separação imediata. Lembre-se que falamos isso a respeito do carregamento e no descarregamento nós temos a mesma situação. Um animal lesionado ou cansado, ele precisa ser separado dos demais. A área de descanso no frigorífico. É importante que tenhamos esse conhecimento, porque a permanência do animal nesse local vai definir também uma melhor ou pior qualidade da carne após o abate. Qual que é o objetivo dessa área de descanso no frigorífico? É recompor o animal do estresse do carregamento, do transporte e do descarregamento. Nós devemos evitar a mistura de lotes, então aqueles animais que vieram de uma mesma granja, eles devem permanecer em baia, nas mesmas baias. Devemos evitar a mistura de lotes, porque senão nós vamos ter brigas, nós vamos estressar os animais, nós vamos piorar a qualidade da carne. Durante o período de espera, os animais devem ser molhados. O mais indicado é que uma pocilga de espera de um frigorífico tenha ventilação e aspersão para dar o conforto adequado aos animais. Aqui podemos ver então um animal cansado ou possivelmente lesionado. Esse animal precisa ser separado imediatamente e não colocado na baia com os seus contemporâneos. E a aspersão dos animais durante o período de espera, porque isso aí reduz bastante a temperatura e dá um maior conforto térmico para os animais. O tempo de espera, ele influencia a quantidade de glicogênio muscular no momento do abate e isso interfere, mais uma vez, na qualidade da carne. Em geral, porém, não deve ser inferior a 5 horas nem superior a 12 horas, apesar de que a legislação menciona um mínimo de 8 horas. Fazendo uma revisão dessa aula de hoje, então, nós podemos dizer que essa aula nos forneceu os conhecimentos necessários e relacionados aos manejos realizados antes do abate
para garantir a qualidade da carne do animal abatido. Então nós vimos que o objetivo de um adequado manejo pré-abate é preservar a qualidade da carne do animal abatido. Então nós vimos todos os processos de retirada dos animais na granja, de carregamento, de transporte, descarregamento e também falamos a respeito do período de descanso no frigorífico. Com isso nós encerramos essa aula. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.